Fala pessoal, tudo bem? Mais um IPcast, obrigado por sempre acompanhar a gente. Hoje, como sempre, convidados mais que especiais, né? Doutor Abaité, que eu tive com ele no podcast passado, e a professora Dani Gomes, tá bom? A gente vai estar falando de muita coisa boa para vocês. Eu vou deixar eles se apresentarem, para a gente conhecer eles melhores, você conhecer eles melhores. Aí a gente vai começar um bate-papo aqui legal. Doutor Abaité, vamos deixar as mulheres aí começar. Com Tá bom? certeza. Dani, fala um pouco da tua vida profissional, da tua atuação no mercado. Fique à vontade aí, fala para nossos amigos de profissão o que é que você mais está fazendo hoje. Primeiramente, boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Vai depender do horário que você vai ver esse vídeo. Me chamo Dani, né? Dani Gomes, sou personal, atuo com treinamento feminino, masculino e treinos adaptados para lesão, atualmente. Doutor Abaité, você tem que um marco aqui na nossa cidade, um cara que vem evoluindo, ajudando muita gente na nossa profissão. Fala um pouco aí para quem ainda está chegando na nossa profissão, fala um pouco da clínica também, fala um pouco do seu trabalho para a gente, por favor. Bom, é um prazer, né, estar aqui. Eu agradeço aqui o convite, né, do Paulo aqui, que realmente é uma satisfação. A gente trabalha, né, eu sou médico do esporte e radiologista osteoarticular, e eu trabalho muito integrado, né, com os educadores físicos, com o personal trainer. Como eu falei, né, já em outras ocasiões, eu considero o educador físico, o personal trainer hoje como um membro do grupo da saúde, né, da Isso. área da saúde. Porque vocês lidam, né, diretamente ali com a saúde das pessoas e fazem a diferença, né, na vida das pessoas. Então, a gente tem muita coisa para conversar hoje, né? Porque essa integração do personal com o médico, o fisioterapeuta, eu acho que ela é essencial para a gente ter sempre o melhor resultado ali dos nossos clientes e pacientes, né? Dani, é muito bom a gente escutar isso, né? O médico do gabarito do doutor tá falando da nossa autoridade, do nosso reconhecimento, antes a gente não tinha isso. Era difícil a gente estar sempre o profissional de educação física estava muito passado para trás, a credibilidade lá embaixo. Eu acho que a gente ainda está um pouco amador, falando você bem verdadeiro aqui. Eu acho que existe um amadorismo ainda na profissão de educação física. A gente está lutando para que se profissionalize, sabe? A gente tem recursos para isso, tem conhecimento para isso, mas há sim um leve amadorismo ainda por conta, eu acho, talvez da exigência, da velocidade do mercado, pode me ajudar nisso, né? E infelizmente alguns profissionais que não se adequam à nossa realidade, né? E eu quero que tu fale um pouco disso e acabe também fale também um pouco da nova mulher, essa mulher que está no mundo fitness agora desse 2026, essa mulher que busca você para treinamento, o que é que essa mulher mais busca, sabe? O que é que tu mais recebe? Fala pra gente desse novo perfil feminino nas academias. Ivana, eu vou começar com vou responder a primeira pergunta. Né? Você falou que agradeceu ao doutor Uhum. pela valorização da profissão. Isso. Eu acho que em 1980 e bolinhas, Uhum. antigamente o educador físico, vou fazer educação física, não vai dar dinheiro, É isso. não quer estudar. Então, hoje mudou. Mudou. Né? Eu vejo o educador físico como, sim, a área da saúde e uma saúde preventiva, muitas das vezes. Concordo. E a segunda resposta foi sobre A mulher, o perfil da mulher nova que agora desses anos agora, a mulher desse perfil novo, o que é que a mulher está te procurando, sabe? Essa nova mulher que não tinha antigamente. Hoje a gente vê academias lotadas de mulher, não só fisiculturistas, né? Hoje a gente vê mulher querendo melhorar a saúde, ter um treino mais avançado. As mulheres que te procuram, qual o objetivo principal delas? lá no feminino, as mulheres procuram muito autoestima. Né? A mulher hoje ela cuida muito do filho, do marido, do trabalho e ela meio que vai se deixando de lado. Muitas vezes eu atendo a aluna que vem correndo do trabalho, se troca para treinar e dá continuidade no seu dia. Hoje elas estão percebendo essa noção de ter esse momento delas. Certo? Então, assim, aliás, a minha procura maior é quero existir, quero cuidar de mim. Estou cuidando muito do outro, quero cuidar de mim. Principalmente do sedentarismo.
tinha muita gente que não fazia, nosso percentual de pessoas que treinam em academia ainda é muito baixo aqui em Fortaleza. Então a gente tem que fazer um trabalho muito bom para que a gente alcance aí novos adeptos, né? A musculação, a atividade física no contexto geral. Doutor, academia lotada, a gente vai para todas as academias lotadas, o mundo fitness está aí cada dia mais abrangente, todo dia abre uma academia diferente, tá? Existe um fator preocupante também nas academias para a nossa área da profissão de educação física, que hoje as grandes empresas elas não estão cuidando do profissional de sala. A gente tem uma demanda muito baixa nisso e a gente vem recebendo muita reclamação. Para falar a verdade, a gente que é personal, para a gente poderia cruzar os braços, porque para a gente acaba sendo bom, porque a pessoa procura o personal. Se ele chega na academia e ele não tem atendimento, Sim. você vê uma academia gigante, sem atendimento, então essa pessoa vai procurar um personal trainer, tá? E a gente sabe que nem todo mundo tem recursos financeiros para ter um personal trainer, e com isso a atividade física pode ficar perigosa. Tá? E a gente pode estar tendo aí, ao invés de alguém procurando saúde ou um corpo legal, lesões. Tá? Hoje, o que você entende sobre isso e quais as maiores lesões tratando de mesmo musculação na academia que você mais recebe aqui? Primeiro assim, né, em relação ao profissional de sala, uma coisa que a gente percebe também nessas academias, o que eu acho que é preocupante, é às vezes colocar estagiários, estudantes do segundo, terceiro semestre, quarto Isso, semestre e largar. isso, Lógico que tem que ter o campo de estágio, mas tem que ser supervisionado. perfeito. Às vezes você coloca, às vezes até exercícios complexos, né, assim, de um pouco de Exatamente. mais de risco, né, e tem às vezes um profissional que está em formação, às vezes não tem, né, realmente como prevenir, né, situações assim, né, adversas que a academia é um ambiente de risco, né, Total. no sentido de peso, né, de carga, de acidentes, de possibilidades. Então, tem que ter um trabalho preventivo muito grande, né? E às vezes esses estudantes, né, estão ainda muito verde, né? Muito no início. É como se Inexperiente. pegasse um estudante de medicina no segundo semestre e botasse para ele entrar numa cirurgia. É, Não é assim. A gente vai no exatamente. último ano da faculdade e vai estar numa cirurgia, né? Eu tenho uma vivência pessoal sobre isso. Já aconteceu uma coisa aí que conte aí pra gente aí, que é bom Conte casos aí, reais mesmo. Exatamente. fatos reais. Começo de faculdade, primeiro semestre, eu entrei na academia, que era semi-personalizada, não tem mais, ela foi vendida, enfim. E tinha a parte do alongamento. E nós, estagiários, começo de semestre, estudantes, a gente tinha que ficar no alongamento, Uhum. tipo, do primeiro semestre até o quarto, para depois passar para a sala de musculação. E aquele momento eu ficava, eu não estudei para alongar. Eu tinha isso, né? Aí, mas presta atenção. Eu não estudei para alongar, eu quero dar aula, eu quero estar ali na sala de musculação. Foi passando o tempo. E depois a gente vai entender o porquê das coisas, né? Hoje eu, tipo assim, em relação ao alongamento que eu faço no meu aluno, de estralar, toda aquela coisa, foi daquele tempo. Exatamente. Mas hoje, e depois, o quarto semestre, que eu parti para a musculação. Sim. Mas aí, se você for pensar, é uma estratégia muito boa. É você segurar o aluno de primeiro a quarto semestre, né? Ele está ali na vivência, mas você esperar ele, pelo menos, ter aula de anatomia, fisiologia, e se preparar para o atendimento com o aluno. É porque é muito importante ele ter essas linhas, né? Respeitar essas linhas de experiência do profissional. Ser personal trainer hoje dentro da área de educação física é um marco, é um ouro. Todo mundo que sai da educação física quer ser personal. É o que vende mais, é o que ganha mais. Hoje em dia está na moda, né? Então a gente está muito procurado e realmente, se o profissional de educação física ele não obedecer essas etapas, não respeitar essas etapas, ele vai acabar chegando no final lá, chegando como um personal despreparado, sabe? Porque uma das vivências maior que a gente tem e que a gente ganha é o conhecimento. Isso ninguém vai tirar de ti. Então, como a Dani falou, o conhecimento que ela adquiriu na academia, fazendo alongamento, a faculdade não vai te ensinar. Embora hoje a gente tem muitas faculdades que têm algumas oficinas, tá? Eu acabei até fazendo também na minha faculdade ainda oficina de pilates, tá? Tem alguns faculdades que aproveitam e ajudam o aluno nisso, mas ainda é muito difícil. Se você não sair da faculdade, não procurar alguns cursos, algumas especialidades, né, e não
permanecer, não se permitir ter essas experiências. E uma coisa muito importante, a maior experiência com gente, com pessoa, como você se dá com a pessoa, atender a pessoa, ter aquela educação de entender o que a pessoa precisa ali. Isso não vai ter dinheiro que pague. Pode falar assuntos polêmicos ou não Por pode favor. aqui? Pode. O Tá valendo objetivo é fatos esse. reais aqui, O ó. Não, objetivo é um esse. ponto importante também que eu acho que deve, né, ser citado dentro desse contexto que a gente está falando, é que às vezes a gente vê também o estudante querendo assumir a função de personal, Exatamente. não é? Repete. E já querendo captar seus clientes e tudo, né, ainda sem ter a graduação, né? Exatamente. E sem ter o registro, né, sem Isso. ter a licença, né, para atuar daquela forma. Então, acho que isso também tem que ser algo que tem que ser, assim, é trabalho com educação, né, assim, educar esse público, Isso. porque a gente não queimar etapas, né? É. Porque hoje o jovem tem uma mentalidade diferente, assim, da nossa, no sentido de, Uhum. assim, de que ele é muito imediatista, né, ele quer tudo, assim, muito Isso, rápido, e às vezes ele tá pondo em risco a própria carreira dele ou a saúde daquela pessoa, né? Porque ele Exatamente. não tá ainda. Ele pode até ser um praticante já de musculação, experiente, mas a formação de vocês vai além, né? Do que praticar a Exatamente. musculação, né? Então, assim, envolve, como você falou, adaptar exercício para uma lesão, né? Ajustar uma situação ou prevenir uma lesão. Então, eu queria só dar esse alerta, né? Isso. Para você, estudante que esteja aí, que você não queira pular essas etapas, porque naquele momento que você está em formação, é o melhor momento para você aprender, você se dedicar, você ser o melhor profissional possível. E na hora que você se formar, aí você vai estar com uma base sólida Perfeito. para atuar. Porque às vezes até mesmo quando você pula essas etapas, você perde assim, o momento mais importante da sua formação, né? É. E você queimou por querer logo ganhar dinheiro ali, mas na verdade, no final das contas, vai te prejudicar mais na frente, né? Total, que ele vai acabar se desvalorizando como profissional, ele vai cobrar qualquer coisa, porque ele não pode cobrar igual um profissional, né, credenciado. E aí ele vai ser um profissional que não vai conseguir, né, aquele salário que ele precisa, aquela hora-aula que ele merece, entendeu? Por mais que tenha conhecimento, porque exatamente por esse motivo, que ele acabou queimando etapa e lá atrás, quando ele começou, ele fazia ficha ali por trás, aí acabava cobrando 10, 15, 20 reais. No dia que ele se formar, quando ele for querer cobrar 100 reais, ninguém vai pagar. Ah, eu treinei contigo antes, era 10, agora é 100. Ah, porque eu me formei. Não, aí não tem condição. É basicamente por isso. Trazendo um pouco mais para as meninas, treinamento das meninas, das mulheres, da Dani, qual a importância hoje do treinamento da musculação para a saúde feminina? O que tu pode nos dizer isso? Muito importante. Tipo assim, da adolescência, né? Da adolescência até o 30 mais, 40, começo de menopausa, os hormônios, a autoestima. E a gente sabe que a atividade física, aliás, exercício físico, né? Libera dopamina, serotonina, endorfina, adrenalina, os neurotransmissores que ali o médico passa no consultório. Então, de forma muito positiva. Né? Parte mental, né? Mental, que seja estética, que seja para emagrecer, que seja autoestima, que seja curar uma depressão, curar uma ansiedade. O exercício físico, ele entra aí como, vamos dizer assim, um remédio. Com né? certeza. Um remédio sem bula. Com certeza. Concordo com isso. A gente hoje, né, a gente até brinca, assim, a gente considera, né, a academia a melhor farmácia que existe, né? É onde você realmente, né, vai se curar de muita coisa, é ali na academia, né, e dedicando a sua saúde, né? Assim, eu falo isso diariamente para meus pacientes. Eu posso ter os melhores tratamentos aqui mais modernos. Se a pessoa não fizer a parte dela, que é, né, se alimentar bem, dormir bem e fazer seus exercícios, a gente não vai ter o melhor resultado. Não adianta, né? Não tem mágica. E esse ponto agora da questão feminina, assim, hoje, no nosso consultório aqui de medicina esportiva, a maioria dos meus pacientes são mulheres. Porque elas se cuidam mais, elas são mais dedicadas, né? Elas são mais, assim, digamos, bitoladas, assim, no bom sentido, né? De ser bem focadas, né? Naquela situação. Então, assim, se ela tá sentindo, às vezes, uma dor, ela já busca logo, diferente dos homens que ficam enrolando, ela só vai quase obrigado, né? Então, assim, eu vejo as mulheres tendo esse cuidado de ter mais tempo, né? Para tentar, assim, se priorizar, né? E se cuidar mais do que os homens, inclusive, na nossa experiência aqui. Então eu vou puxar esse seu gancho para já te fazer uma pergunta, né? Porque a gente vê muita gente lesionada treinando na academia, principalmente os homens. Ah, tô com uma dor aqui, dor aqui, dor aqui. E os caras não param de treinar, vão embora. Então, dor é normal na musculação? Pronto, vamos lá. Dor é um alerta, né? Que alguma coisa está sobrecarregando, Certo. né? Então, a gente, lógico, não deve negligenciar uma dor.
Não é porque também eu senti a primeira dor aqui, né, é que eu já vou correr pro médico. Não, assim, se é uma dor que você, né, já tá persistindo, né, já tá que a gente fala assim, quais são os sinais de alerta? Uma dor que tá com mais de uma semana, uma dor que às vezes acorda a pessoa à noite, não é no exercício, ele acorda com a dor, Se né? tornando crônica, né? Já, às vezes no meio da noite já acorda com dor, ou de manhã já acorda com dor. São sinais de alerta, né, que já tá limitando o exercício ou uma carga que ele já estava habituado. Então, assim, são sinais de alerta. Aí ele tem que procurar, né, o seu profissional, né, médico, para fazer uma avaliação. Quando aquilo começa a incomodar, né? É. Já vamos ter um alerta. E os homens, como tu falou, né? Os homens deixam a sua passar. Tem a tendência, né, a vir mais tardio, já com às vezes Isso. com lesões mais crônicas ou situações, né, já mais difíceis, porque assim, uma dor, é importante a gente lembrar, a dor, ela é igual um sinal de trânsito. Você ligou ali o sinal vermelho. Só que quanto mais tempo fica esse sinal ligado, mais tempo vai demorar para a gente tratar para desligar. Então, quanto mais cronifica, a dor é como se enraizasse. Ela é Uhum. mais difícil de tirar também. Ah, legal. Uma coisa que eu quero lembrar aos nossos amigos profissionais e às pessoas que acompanham, até os nossos alunos também, é um pensamento que eu tive, uma reflexão que eu tive até conversando com um aluno meu esses dias, que eu recebo muita pergunta, mensagem, vejo muito na academia também, aquele aluno que fala o seguinte: não, eu estou aqui na academia e eu quero só treinar para cuidar da minha saúde. E aí ele pensando nisso, ele quer ter um treino mais leve, ter um treino mais com o celular na mão, quer ter um treino no dia que ele quer. Ter treino para a saúde, você também tem que ter aumento da massa muscular. Você tem que ganhar força e músculo é saúde. Então, quando você diz que quer ter saúde treinando musculação, você tem que treinar sério. Tudo bem, não é ser um atleta, mas o treino sério é o treino da saúde. Não é porque você quer cuidar da sua saúde, da sua mobilidade, do seu corpo, que você vai negligenciar muitas técnicas, negligenciar dias de treino, fazer o que você quiser, porque isso não vai melhorar a sua saúde. Ir para academia, ficar no celular batendo papo, não vai melhorar a tua saúde, tá? Vamos de polêmica aqui, eu não sigo nada aqui não, tá? Quero É... jogar um. Só que eu tô Quero pensando. jogar. Não, não. Vai, Mas fale. essa do bem. Falha sua, falha sua. E personal que não treina. Essa Vamos polêmica aí é de sempre, né, cara? Eu acho. personal que não tem a prática. Eu vou Ele falar. tem a teoria, mas ele não tem a vivência e a prática. Eu vou deixar. Quer que eu responda logo? Eu falo do Tabaité. Eu sou totalmente contra, sabe? Eu sou totalmente contra. Eu acho que o profissional de educação física ele não precisa ter um super corpo, um corpo super definido, mas ele tem que ter um corpo treinável. A gente da profissão de educação física, eu costumo dizer que a profissão escolheu a gente por amar ou gostar de algum esporte. Então, que ele sim faça esse esporte que ele tanto amou. Pode ser ela a dança, pode ser ela o jiu-jitsu, pode ser ele a corrida, qualquer coisa. Eu acho que ele tem que ter um corpo treinável. O profissional de educação física ou qualquer profissional da área de saúde que ele não está vendendo, esbanjando ou mostrando saúde, ele está, infelizmente, na profissão errada. Eu também concordo, né? Não só o educador físico, mas como médico nutricionista, né? Exatamente. Você chegar no nutricionista, né? Ele está totalmente desregulado ali, né? Digamos, né? É complicado. Então, assim, vou falar como cliente, né? E vou falar Uhum. depois como profissional. Como cliente, assim, sem dúvidas, né? Eu teria muito mais confiança, né? Num profissional que eu vejo que ele tem experiência, Lógico. né? Não só teórica, mas experiência prática na musculação, né? E que ele não precisa, não vou ser logicamente, se eu não quero ser um bodybuilder, eu não vou precisar de um personal bodybuilder, mas eu preciso de alguém que tenha, né? Experiência e viva aquilo ali, né? Então, assim, com certeza, falando como cliente, né? Que seria um fator que eu considero, né? Para a escolha de um personal. E falando como profissional de saúde, é a mesma situação que eu falo. A gente tem que. É o nosso cartão de visita, né? A primeira coisa é o nosso Isso, cartão de perfeito. visita. Eu aqui, por exemplo, eu lido diariamente com atletas, com esportistas, atletas profissionais ou amadores. Então, eu pratico a minha corrida, vocês foram lá na minha sala, né? Vocês viram que é uma sala temática, assim, diferente de um consultório normal, né? Assim, Isso. digamos, não tem nem mesa, ele tem, né, coisas de corrida nas paredes e tal, porque é o que eu vivo e aquilo ali já me conecta com o meu paciente, né? Então, o personal ele tem que se conectar com o seu cliente ali, né, nesse Total. sentido, né? Isso é uma coisa que inevitável do ser humano. Segundo a filosofia, nós humanos se conectamos com pessoas que esteve, esteve onde a gente quer ir,
estão indo para onde a gente quer ir e pensam igual a gente para onde a gente quer ir. Entendeu? Então, assim, é o que você está falando, quando tu chega numa academia, se tu chegar lá no CT, na academia, eu vou hoje aqui me matricular e vou procurar um profissional de educação física. Tu vai procurar aquele personal que se identifica com o que tu quer. Vai ser automático isso. Tá? Então, se tu vai ver um cara bem vestido, bem posturado, ensinando bem, né, com um físico legal, tu diz, opa, esse cara aí é que eu quero seguir os passos dele. E assim tu vai, já aconteceu comigo, sabe? Já aconteceu até o contrário também, tá? Porque, por exemplo, portanto, essa questão de cuidar do corpo da gente, eu não sei se aconteceu com você, mas já aconteceu comigo algumas vezes que eu perco clientes mulheres porque os homens não deixam a gente dar aula para elas, né? Então também É. tem isso. Tem essa aparência, o cuidado da aparência também pode ser aí um pouco. A gente também não pode Mas assim, passar dos como limites. profissionais, a gente também tem que ter o nosso nicho de atuação, né? A gente Perfeito. nem todo cliente é o nosso cliente, e nem a gente vai Exatamente. ser o melhor profissional para todos os clientes, né? Isso. Eu sei que tem pacientes que não vão se conectar comigo e tá tudo Isso. bem. Tá, Não é tudo porque bem. um é melhor, é É. porque ele. Por exemplo, vou dar um exemplo até no personal. Tem pessoas que, às vezes, por estar fora de forma ou pela idade, ele não se sente bem numa academia grande, né? Com várias Isso. pessoas. Então, às vezes, ele, por exemplo, vem para um centro É. menor, um estúdio, né? Ele tá com pessoas da idade dele, né? Ou com pessoas mais naquele. Porque às vezes ele nem se sente à vontade naquele ambiente, né? Então, aquele Total. talvez não seja o seu cliente, mas é o cliente Isso. de outra pessoa que está naquele nicho, né? Então é isso mesmo, né? E tem essas questões aí sociais também É. que a gente acaba enfrentando, né? E pegando esse tópico da gente, da mistura de profissionais que a gente trabalha, eu e a Dani teve conversando muito sobre isso, e no meio da nossa profissão, naturalmente, tem muito ego, muita, como é que eu posso falar? Vaidade. Vaidade, Comparação. comparação. E a primeira cadeira da profissão, do curso de educação física é ética. A gente tem duas cadeiras, uma conhecendo a universidade e a outra primeira cadeira é ética. São duas cadeiras só de entendimento, porque é duas cadeiras que basicamente você nem reprova, mas você tem que sair dali entendendo o que é ética, sabe? E há uma grandeza, né, nisso, no tanto no presencial, como a gente vê muita coisa isso na internet. Muitos profissionais corrigindo outros profissionais, pega vídeo lá que você coloca e vai mostrar para ganhar likes, essa guerra que a gente vê na internet, né? Isso também tem no meio médico, tem também no teu trabalho? É, assim, com certeza, né? Assim, na medicina, né, tem várias também frentes de trabalho, né? E hoje tem algumas pessoas que atuam no Instagram, por exemplo, né? É, Meio que seguindo essa linha de querer sempre, né, tá corrigindo, tá criticando, tá. E assim, cada um, né, tem sua linha. Agora, o que eu percebo é que a gente tem que realmente agir dentro da ética, como, por exemplo, respeitar o cliente do outro profissional, né, o Sim. paciente, o cliente do outro profissional. Eu vejo que, assim, né, minha visão que eu queria que vocês opinassem, que às vezes isso é muito acirrado na educação física, uhum, né, no personal, Sim. assim, dessa competição, que às vezes você deu um probleminha ali, você, né, às vezes você foi no banheiro, o cara já tá querendo já, assediar o seu cliente, né? isso, E na medicina, infelizmente, também isso acontece. acontece, né? Acontece assim, vou dar um exemplo aqui, às vezes tem paciente meu que vai ali para um teve um acidente, sei lá, teve uma queda e vai numa emergência se consultar, e às vezes a gente já vê alguém fazer um comentário ali Uhum. para poder querer, né, captar aquele paciente ou querer. Então, assim, são coisas que não são necessárias, né? Porque a gente agir com correção, né, com a linha de trabalho ético, a gente nunca se arrepende, né? Porque Certeza. o tempo, né, Se diz, demonstra como é que as demonstra, coisas exatamente. funcionam. Eu acho que esse profissional ele não prospera, sabe? Ele pode, do primeiro passo, até conseguir tomar o teu cliente, mas eu acho que ele vai mostrar mesmo quem ele é. É como tu tá falando, o tempo vai dizer Fala ali mais quem. dele, né? Fala Exatamente. mais do caráter dele. Exatamente. Como a gente trabalha muito na evolução do profissional de educação física, por isso que eu venho combatendo muito isso, sabe? Tentando combater muito isso, porque às vezes a gente tem profissional que tem 30, 40 anos de profissão que está incomodado com o novinho lá, o cara que está com mais clientes, entendeu? Então eu sempre tenho esse cuidado para estar ajudando as pessoas, os profissionais no caso,
a tentar cobrar uma hora-aula melhor, sabe? Tentar se vestir melhor. Eu acho que esse é uma ideia que eu tive desde aquele início lá da pandemia, para que eu entendi que se todo mundo estiver cobrando uma hora-aula boa, todo mundo estiver bem vestido, todo mundo estiver bem apresentado, eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Então aí eu vou poder cobrar o que realmente eu quero, sabe? Porque passar 10, 12, 15 horas e não conseguir viver bem com o que eu mereço, eu acho que é covardia. E tem muito profissional tentando, cobrando qualquer coisa, né? Por qualquer motivo. E aí a gente começa, aquilo que tu falou, começa a sair por baixo, né? Vai Começa nivelando a para baixo. nivelando por baixo, né? É. Eu É, tenho, fala. desculpa, eu tenho uma teoria. Eu acho que cada treino ele é tipo, assim, único, ele é personalizado, ele tem, eu sempre falo, aliás, eu sempre falo essa frase, para que e para quem? Para que esse treino e para quem? Não é receita de bolo, cada Uhum. aluno ele tem a sua individualidade fisiológica, maturação muscular, limitações. Então, muitas das vezes você está realizando um treino com seu aluno e o outro personal que não tem o entendimento de alguma lesão ou alguma angulação, ele critica sem saber o porquê. Porquê desse Não sabe o treino, contexto, não né? sabe o contexto. Mas aquele contexto está entre personal e Cliente. aluno, né? A anamnese em si fala, você, olha, algumas limitações, você vai ler a anamnese patologia, você vai criar um treino personalizado. Porque o profissional do lado ali que está observando que meio que critica o treino, mas tem um fundamento, né? Para quê e para quem. E aproveitando esse tópico que ela falou, eu ainda coloco aí nessa equação essa questão do médico do esporte, no sentido de que a gente tem uma interação com o personal muito grande. Porque antes, né, tinha aquela questão, como a gente falou, da medicina mais antiga, de querer Uhum. proibir a atividade, proibir aquilo. Assim, eu primeiro, quando a pessoa me fala, doutor, me diga os exercícios que eu tenho que fazer, eu digo, olha, eu não tenho como dizer quais você tem que fazer. Posso dizer quais são, né, alguns ajustes, algumas limitações que você tem, mas você tem que conversar com o seu educador físico até para saber quais os recursos que ele tem lá. Como é que eu vou... Primeiro, não é minha área prescrever treino. Primeiro ponto, o médico não tem formação para prescrever treino, certo? Segundo, eu não sei nem onde é que ele vai treinar, né, com que equipamentos, com que recursos. Então, assim, é impossível, né, um médico querer, assim, passar treino para as pessoas, certo? Assim, com esse nível de, né, situação. Então, qual é o meu papel sempre aqui? Eu digo, olha, o exercício é fundamental, a gente tem que ter, assim, essa interação com o seu educador físico, a gente pode ajustar, adaptar os treinos, mas você precisa treinar, né? E eu tenho muito contato direto aqui com vários educadores físicos, né? Que a gente troca ideia na hora ali do paciente, ela tá conseguindo fazer isso aqui ou não tá conseguindo e tal, vamos ajustando e tal. E a gente consegue ter os melhores resultados dessa forma, né? Trabalhando em equipe. Essa comunicação, né? Tem que ter. Doutor, hoje a gente vê muito atleta, né? Hoje tem muito esses figurantes de atleta, pode dizer assim, né? Essas pessoas que estão correndo muito, fazendo Hyrox, aumentou, como eu te falei, o número de gente fazendo musculação, tá? Então, assim, no teu ponto de vista, o que é que tá... e hoje a gente também tem o envolvimento, que eu tenho que deixar bem claro para todos os nossos profissionais de educação física, os médicos, que a gente não deve se isentar, não virar as costas, e sim também esclarecer muito isso, é o uso dos hormônios, o uso dos medicamentos. Eu acho que antigamente parecia que ninguém usava. Não, mas todo mundo escondia. Era. E era escondido, né? Hoje em dia não, hoje eu prefiro que a gente esclareça, né? Porque assim, se tu não esclarecer, o cara vai para outra ali, vai fazer o que o amigo tá fazendo, comprando do jeito que ele quer, né? E talvez eu acho que isso também pode estar adoecendo os atletas, né? Eu acho que é quase uma coisa parecida de você estar usando, vamos dizer assim, pulando etapas. O cara começou a correr agora, de repente ele começa a tomar um monte de coisa, começa a emagrecer porque ele quer correr, já daqui a pouco ele não era nem para correr, nem 5, ele já está nos 41. Aí isso eu acredito, você passa aqui para a gente o que está acontecendo com esses atletas novos hoje, se eles estão adoecendo mais, se é melhor de tratar. Fala para a gente um pouco desse perfil, desse aspecto geral da nossa atualidade hoje do mercado. O uso, né, de substâncias hoje, né, que são, digamos, consideradas doping, né, Uhum. ele está generalizado.
né? A gente até brinca assim nesses memes da internet, né? Ninguém tá puro na corrida, né? não, tá Brincando. Ou não, você tá tomando Ninguém é Monjaro, ou você tá natural. tomando é, hormônio, ou você Ninguém é tá no natural. peptídeo, ou tá é. não sei o quê. Mas assim, é um fundo de verdade, né? Isso aí. Tem que É o encarar pessoal no como Monjaro, não sei o quê, e hormônios e tudo. Mas assim, e outras substâncias que às vezes não estão nem permitidas, né? Nem estão isso, liberado. disponíveis É, oficialmente aqui na nossa região, né? Então, isso aí, nosso papel não é de condenar ou deixar de condenar, é a gente trabalhar de forma isso. profissional, saber o que o médico, né, ele pode indicar, o que não pode, e também cuidar das pessoas, né, porque cada um tem sua autonomia. Se a pessoa, às vezes acontece, chegar para mim aqui, um paciente que ele já está usando um peptídeo, que ele Uhum, comprou por conta própria, nos Estados Unidos, onde é que é, foi, e está usando. Então, assim, o que eu tenho que fazer é cuidar dessa pessoa, é, né? Independente de se eu concordo ou não, se eu indico ou não, eu preciso cuidar daquele ser humano que isso. está ali, né? Então, é essa a situação. Aí, na corrida ou nos esportes em geral, de endurance também, o índice, né, de pessoas que não são profissionais, mas que a gente percebe, né, que estão em uso de substâncias como essas, é muito grande. E a maior parte das provas de corrida hoje em dia, né, essas normais e menores, até no Brasil como um todo, não tem o teste antidoping, Uhum, né? Só mais, às vezes, com essas provas mais internacionais, o Ironman tem, né? Para elite, para uhum, casos selecionados, ou se tiver alguma denúncia. Então, isso gera muita discussão também no público feminino, né? Às vezes, aquela menina ali tá tomando coisa e tá no pódio e tal, e não sei o quê. uhum, Aí fica aquela conflito, né? Até onde vai os limites ali, né, da ética no esporte ou não e tal. entendi. Mas o fato é que, eh, na prática, isso está acontecendo e os profissionais médicos, todos eles têm que ajudar essas pessoas, já que eles, né, tomaram essas decisões, a gente entender os riscos, benefícios e ter o controle adequado, né? Pegando esse gancho, né, já voltando um pouco para o que a gente estava conversando, o futuro da medicina esportiva dentro do mundo fitness, tá? Como tu vê hoje o avanço da medicina, os cuidados na medicina e como a gente está falando, a gente não pode esquecer o avanço dos medicamentos, dos hormônios, né, dentro do esporte. O que eu vejo é o seguinte, assim, a minha visão atual, é que cada vez mais vão existir essas substâncias assim que vão agir de forma muito precisa, né? Qual é a grande diferença de um hormônio para um peptídeo? O hormônio, tem uma atuação muito ampla. Então, ele vai agir em vários sistemas, né? Onde você quer que ele age, onde você não quer que ele age. É exatamente E aí isso. é como se fosse uma marretada ali na pessoa, certo? Ele vai para vários caminhos, coisas boas e coisas que não são boas. Os peptídeos, essas outras substâncias, elas são muito pequenas cadeias e elas agem em vias bem específicas. Hum, Então, a tendência que eu vejo, quando as coisas, né, desenvolverem os estudos, né, que chegarem realmente no nosso uso clínico, que ainda não é esse momento, mas é que a gente possa ter atuação em vias metabólicas específicas, né? Onde a gente possa atingir os objetivos que a gente quer com ausência ou com o mínimo de perfeito. efeitos paralelos em outros sistemas. Então, por exemplo, se você vai usar uma coisa para um ganho de massa muscular, você não quer atingir o fígado daquela pessoa, você não quer atingir o rim, você não quer atingir outra, né? Uma próstata, por exemplo. Então, você vai só na via metabólica adequada. Agora, isso é diferente de você dizer na questão do esporte, aí vai ter as regulamentações de cada, né, área que vai dizer que se aquela substância, por aumentar a performance, ela é permitida ou se não é, aí já é outro nível de discussão. Ah, é verdade. Já falando nisso, já que a gente não está tomando isso, a Dani tem uma loja, vamos fazer a propaganda da loja dela, que ela trouxe uns presentes Usina pra gente, Ah, usina Suplementos. suplementos. Ó. Dani, fala um pouco aí da usina suplementos, onde é que fica, como é que a gente faz. A gente vai deixar aí o Instagram da usina. aí, Conheço o ó, tem a marido camisa dela, aqui que ele também. tá lá, enquanto ela tá aqui, ele tá lá trabalhando. Creatina. Obrigado, Dani. Creatina, uso diário. Aí, aqui, Olha aí, ó. Né? é isso aí, Dias camisa de da usina. treino ou Aqui, não, ó. não tem que Vou tomar. treinar com ela, viu, Dani? Aí, ó, Vou gostei, treinar viu? com ela, viu? Muito obrigado, viu, Dani? Gostou? Espero que dê um algê. Não dá, sim, Dá. certeza. Gostei. Muito obrigado. E Aí, ó. leve, caso você for correr. Eu É, sou é. cliente da usina, sou suspeito a falar. Tudo eu peço pro Júnior trazer. Quando o Júnior não tem tempo, eu mando a Dani deixar lá na academia. Ele Faz vai, delivery, né? ele faz esse delivery, galera, muito bom, os preços são muito top, sabe? Pode buscar lá o Júnior. Eu vou deixar lá no meu Instagram, no corte, o Instagram da suplemento, da usina suplementos e o contato do Júnior, tá bom? Obrigado, viu, amor? O que que tu acha do treino hoje
esse avanço do treino na internet, né? Qual a perspectiva que você acha, que se você trabalha com isso, que é o tal do treinamento online, e a diferença do treinamento online para o treinamento presencial, principalmente vendo para esse lado feminino, já que até o doutor falou sobre a questão de você escolher o seu nicho, que é muito importante. E eu acho que também no lado do treinamento à distância, no treinamento pela internet, né? Eu acho que você também tem que ter um nicho ali para você talvez se especializar e trabalhar. Consultoria online, né? Consultoria online. Eu tenho um aplicativo e os vídeos sou eu que realizo o movimento, Que legal. os exercícios, o porquê do aplicativo. Porque quando eu estava com a vaga limitada de presencial, eu passava via PDF. E via PDF tinha muitas dúvidas. Dani, qual pegada? Dani, como realizar? E aí veio a criação do aplicativo por vídeos, né, de uma forma mais simples. Tem o aplicativo e tem o presencial, mas o presencial jamais vai cobrir o online. Eu tenho essa visão. Né? Sendo bem sincero, eu poderia falar o contrário, mas eu acho que o dia a dia, de estar com o aluno, estar com a pessoa, estar ali vivenciando avanços, eu acho muito importante. Não estou desmerecendo o online. O online é a distância, aquela pessoa que não tem tempo de estar com o personal todos os dias por conta da sua rotina, e ela tem ali a sua planilha, e questão até de custo-benefício, né? É inferior, claro, ao presencial, o personal presencial. Essa pessoa também mora no interior, né, ou numa cidade mais distante, ou mora até em outra capital, mas quer treinar orientado por você, né? Às vezes a pessoa lhe acompanha no Instagram, né, admira o seu trabalho e quer aquela, né, aquele acompanhamento. Doutor, você faz esse tipo de atendimento? Tem esse treinamento à distância? Tu trabalha com isso A também? gente tem consultas online também, né? A época da pandemia foi autorizado, né, a consulta, a telemedicina, né, a consulta online. Então, isso foi, desde essa época, né, foi oficializado pelo Conselho Federal de Medicina e desde então é permitido. Então, eu posso fazer consulta para qualquer lugar do Brasil. Logicamente que, da mesma forma, eu estando presente, né, eu vou ter um exame físico, eu vou fazer coisas que na online eu não vou ter condições. Mas muita coisa dá para resolver no online para essas pessoas que não, às vezes não tem. Tu pede exame, faz tudo online, né? Aí a pessoa te manda e tu dá o diagnóstico. Eu acho que eu entrei um pouquinho pessoal, porque eu gosto de estar com aluno. Mas é importante isso. Eu acho que o pessoal, o feeling que você tem com o seu cliente é algo que não vai mudar. Eu acho que até a questão da inteligência artificial, né? Que muita gente hoje está usando a inteligência artificial para passar treino, dieta, enfim. Mas eu acho que esse contato com o aluno é o que não vai conseguir, é o dia a dia, saber como é que ele está, sabe? Uma vez você está entendendo aqui um médico que passou, sei lá, 10, 12 horas fazendo uma cirurgia, então esse cara chega na academia, a única coisa que você não pode passar para ele é um treino de alta performance. Né? Eu conheço personagens que não querem o presencial, querem atuar no online. Eu já puxo pro lado presencial. Não, eu também sou igual a ti. E eu acho que também tem muita gente que não sabe ainda, talvez seja o nosso caso, né? Por isso que eu falo que tem que ter uma observação disso, um tempo para isso, que não saiba trabalhar o online de verdade, entendeu? Porque como você joga seu tempo todo para online, o atendimento vai ser outro, entendeu? A gente fica ali, e no meu caso, online é a segunda parte, entendeu? Eu pequei muito em não estar dando o segundo contato para o cliente. Por exemplo, tu vai ter um primeiro contato e tu tem que ficar acompanhando o cliente, sabe? Sim. E a minha demanda de trabalho presencial é muito grande, é muita coisa, e às vezes tu deixa isso de lado. Então, um profissional que ele se carrega em fazer tudo isso diretamente, aí eu acho que ele vai ter uma boa resposta do online, entendeu? Como tu tá falando, tem profissional que não quer o presencial, quer só o online. Então, um cara que vai se dedicar, se ele souber fazer isso... Hoje tem muito recurso, né? Para isso tem pessoas que fazem plataformas que fazem esse acompanhamento, né? E tudo. Então, assim, tem um público, é aquela mesma situação, você tem que saber qual é a guerra que você quer ali, né? É outro público realmente, assim, outra demanda, mas tem pessoas que vão ser beneficiadas, porque às vezes aquela pessoa, se ela não conseguir fazer online, ela não vai ter outra opção de fazer presencial, porque às vezes ela mora, não é numa cidade distante, como a gente comentou. Então, eu acho que é um recurso válido, mas que ele tem que ser usado, né, da melhor forma. A academia hoje virou estilo de vida, né? Virou um consumo meio direto de todos os nossos clientes.
A gente que mora em Fortaleza, hoje até as festas acabaram. Eu dou aula para empresários do meio artístico, meu filho também é artista. Aqui a gente não tem mais boate como antigamente, as festas se reduziram. E tu vai numa academia sábado e domingo, tá cheio de pessoas. As meninas tudo maquiadas treinando, as roupas cada vez mais caras, né? E isso pra gente que trabalha na saúde, trabalha no fitness, pra gente é um orgulho, né? Ver todo mundo treinando, ver todo mundo cuidando ali da vida. É, virou patrimônio, cuidar do corpo virou patrimônio. Né? E você é um dos caras que cuida do patrimônio da galera, né? Junto com os profissionais de educação física. Eu queria que tu, como profissional há muito tempo, falasse um pouco para a gente desse novo perfil de consumidor, né, no modo geral. Antigamente, muita gente também não procurava médico, hoje todo mundo já sabe o que é o médico do esporte, já sabe quais são os teus objetivos, já sabe o que tu pode ajudar, né? E queria que você falasse um pouco do seu trabalho, desse novo perfil do consumidor, desse novo mundo que a gente está vivendo, sabe? Dessa nova perspectiva de vida. Hoje tem números aí que o álcool baixou, o pessoal está bebendo menos, está comendo menos porcaria. Então, qual o mundo que a gente vai estar vivendo daqui a 5, 10, 15 anos? Se esse consumidor realmente ele tem a continuar crescendo, né? Ou você acha que isso é aquele velho, como a gente diz aqui em Fortaleza, aquele velho fogo de palha, né? Não, então, isso aí é uma tendência mundial, né? Não é só no Brasil, nem só em Fortaleza, realmente isso é no mundo todo. E desde essa questão, principalmente da pandemia, né? Muitos conceitos, né, foram mudando, eu acho que mesmo existenciais ali na raça humana, né? Que toda vez que tem uma dessas tragédias, digamos assim, né? Uma dessas catástrofes, né? Assim, como teve as pragas, né? No Egito, teve praga não sei aonde, teve a febre, né? Então, espanhola, teve a gripe, não sei o quê. Chegou nós passamos, né? Por uma dessas catástrofes, né? Que foi a pandemia, né? Nas suas diversas fases. E isso mudou, né? Como as pessoas estavam vivendo. Hoje em dia, o luxo, a ostentação é você passar o dia de roupa de treino, né? A mulher vai no shopping com roupa de treino, sei lá, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Ela vai para o salão, ela vai para se cuidar. Ela mostrar essa tendência, né, do mundo fitness, né? Então, isso hoje é o luxo, é o empresário, ele fazer o Ironman, ele fazer maratona, ele fazer jiu-jitsu, né? Ele tá na faixa preta, não sei o que. Então, tudo isso hoje é, a ostentação, digamos, atual é a atividade física, o esporte, né? O autocuidado, né? Perfeito. Tanto para o homem quanto para a mulher. Então, mudou isso aí. E isso pode ser que um dia mude com outra catástrofe, mas no momento, assim, eu acho que enquanto nós estivermos por aqui, eu acho que isso aí não é um fogo de palha, eu acho que é uma tendência mesmo. E aí muita coisa tá crescendo nas vertentes disso, como você falou. O padrão de consumo mudou totalmente, né? O aumento, você vê, de quantidade de produtos, né? De suplementos, né? De produtos, né? Na linha mais fitness, com restrição de açúcar ou de outros, né? Nutrientes. O consumo de álcool, né? Que caiu muito mesmo, né? Caiu muito nesses últimos Hoje anos. até os encontros estão sendo na academia, o pessoal Aí marca sim, na aí vem a academia e vai. socialização, né? O pessoal da Isso é o minha área, mais que eu sou do importante. mundo da corrida, a gente ia tomar um café junto depois de uma corrida, né? Exatamente. 5 horas da manhã pra gente já é normal você estar ali já em atividade, né? Mudou total. Aí você Negócios, dorme mais network, cedo. Aí você dorme mais cedo, 8h30, 9 horas, já tô me recolhendo para dormir, porque no máximo 10 horas, porque 4h30 da manhã eu tô acordando, né? Assessoria para correr. Então, assim, tudo isso mudou a rotina totalmente, né? Algumas pessoas ainda estão, né, nessa rotina antiga, mas eles estão cada vez mais migrando, né? E aí eu acho que fortalece todo o nosso trabalho, né? O educador físico é mais valorizado, o personal Isso. trainer é mais valorizado, o médico também entra um papel importante e todo esse cuidado. Aí vem a questão da roupa, né? De moda fitness também tá bombando. Toda esquina também tem uma loja. Eu acho que 30 anos atrás, mas assim, né? 30 anos atrás, ninguém se maquiava para Não. treinar. A roupa era do Treinava portal. roupa do portal. Se era de vereador, convidava uma O que amiga. tinha pior? Era pior? Hoje não, hoje maquiagem, roupa toda combinando. É a pior. Virou, a academia ela virou algo. Como é que eu É a posso pior. falar? Pior roupa a gente tinha antes, né? Hoje é o espelho. Hoje tá todo mundo lá se vendendo o tempo todo, a paquera,
o network, o cara que, se tu vende carro, o vendedor de carro tá lá para te vender, se tu é médico, tu vai estar lá para conhecer novos clientes, o personal do mesmo jeito. E com essa aceleração do mercado, Dani, foi que eu criei, né, esse produto chamado Personal High Level. Aí o Personal High Level não é só para o profissional de educação física, é para o personal, para o médico, para o fisioterapeuta, para o nutricionista, para todo mundo que quer avançar na sua profissão. E o contexto disso, a definição disso é um profissional com mais autoridade, com mais conhecimento, né, com mais conhecimento técnico, né, com uma boa vestimenta, boa aparência, trabalhar bem o seu network, o seu mercado do marketing, né, sua técnica também. E eu vou te fazer uma pergunta que eu não fiz nenhuma das meninas ainda, tá? O que tu acha da profissional de educação física, a mulher, a personal trainer, que vai dar aula de short? Rapaz, quero ver. Você sabe que eu dou algumas aulas de short, mas o short que eu dou aula, ele não é tão apertado, é aquele que tem um fogo. Mas nada contra. Assim, nada. Não, eu não vou criticar, porque eu uso, né? Mas, assim, estar com a farda do ambiente, da academia, estar com um short não tão vulgar, né? Tem que ter porque você está lidando com o público feminino e masculino. Muitas das vezes você atende casais, então você tem que ter essa cautela. Exatamente, concordo. Né? Tem que ter essa cautela, mas eu acho, assim, eu vou muito da parte postural. Concordo. Eu vou muito da parte postural. Pode estar de calça, pode estar muito bem alinhado, mas às vezes a postura deixa um pouquinho a desejar. Isso. Mas em relação a short, não. Assim, a roupa não. Tipo, necessariamente uma calça e né? Não, no meu ponto de vista, Dani, não, acho que não. Então, tu procurava uma personal, se ela usasse um short de lycra, um short mais curto, entendeu? Mas quando tu falou... Eu, como cliente? Sim. Sim, né? Sim, mas eu deveria, aliás... Teu marido? Peraí, calma. Não, tô brincando. Tu fala em relação ao casal? Por exemplo... Mas como eu lhe falei, eu sou muito de postura. Isso, eu concordo. Eu acho que a postura é muito importante. Ela pode estar com um short curto e ela pode ser uma excelente profissional. Terias. Parte ciúmes, não. Não, né? Não, porque é um ambiente de roupas coladas. Né? Ninguém vai dar aula ali com um moletom muito solto. Até porque o ambiente, ele não é aquele nicho de roupa. No podcast passado que eu gravei com os meninos, eu falei de uma questão que aconteceu. Um profissional de educação física foi dar aula na orla, num prédio chique lá da Beira-Mar. E quando ele foi chegar lá na portaria, o porteiro perguntou se ele ia entregar água. Tá? Isso diz muito sobre a vestimenta dele, a apresentação dele no local lá, né? Não culpo o porteiro, não culpo o rapaz lá, porque ele está acostumado a ver esse tipo de pessoas. Quando eu falo em questão de vestimento, é exatamente isso. Aí a postura exatamente vem também, porque é como você se vende, entendeu? Como você se posiciona. A sua postura, a sua maneira de dar aula. Isso. Ela pode estar com short curto, mas ela pode estar com short curto, mas ser muito posicionada ali na profissão. Então, tem pessoas que têm calça, mulheres estão de calça e não tem essa estrutura profissional. E não abusar também, né, dos cortes. Um shortinho solto, né? Você, doutor, como você vê isso? Não, é um tema bem, né, delicado, assim. Tá jogando mas, assim, o que é que eu penso, né, assim, sendo bem honesto, é lógico que a pessoa pode usar a roupa que ela quiser, né, e tudo. Mas eu vejo, agora falando como cliente também, né, que essa relação de personal, seja homem ou mulher, com seus clientes, já é uma relação muito próxima, né, assim, e que infelizmente, a gente sabe que às vezes tem situações, né, que fogem da ética profissional, né? Então, o que eu acho é essa questão, tem que ter muita postura, né, tem que ser feito um trabalho de muito cuidado para que exatamente aquele profissional não fique estigmatizado como uma pessoa que, né, às vezes, né, passa a linha da ética ali, né? E aí eu não acho nem a questão só da vestimenta, tem muito mais coisa além, né? Seja como alonga, como pega ali no exercício, como ajuda no agachamento, numa coisa. Às vezes a gente vê situações em academia que a gente fica até um pouco agressivo, né? Assim, você vê
alguns níveis assim de intimidade, digamos assim, né? Que Exatamente. até é ofensivo para quem está ali como cliente vendo ali do Isso. lado. Então, ó, um profissional desse, ele pode até ser ótimo, mas eu talvez não me sentisse à vontade de uma companheira minha estar treinando com um cara desse. Porque Exatamente. a gente está vendo que tá É indo algo além do, né, do necessário, né? Então, a minha visão é mais essa, não é nem só questão de investimento, mas essa postura mais global. É verdade. no meu caso, eu treino homens, já treino casais, esposa e marido, e a gente tem, aliás, quando eu treino só o homem, né? Um exemplo, Mauro, nosso treino ali parece que a gente é dois homens. E tem toda aquela estrutura de como você se relacionar com o sexo oposto. Correção, ajudar em um movimento. A personal, ela tem que estar, como dizer assim, se enxergando como ela está ali ajudando o movimento. Um exemplo, eu acho, meu ponto de vista, posso estar errada, eu acho errado e até ético profissional e falha, movimento da cadeira abdutora, o personal está à frente do movimento. Perfeito. Eu acho que todo movimento, quando um homem treina uma mulher, tem que estar lateral. Eu acho que não é para estar frente. A aluna, às vezes, ela não fala por timidez, alguma coisa, mas o profissional, ele tem que ter essa noção. Exatamente. Já se posicionar, né? Já se posicionar. Principalmente quando se trata de mulher. E ali, querendo ou não, você está na academia, você está sendo visado até por um futuro cliente. Perfeito. Um exemplo, eu estou com o meu aluno, estou numa postura nada profissional. Se tem uma esposa me observando para treinar ela e o marido, ela já não vai me querer. Isso. Pela minha falta de postura profissional no ambiente. Então, querendo ou não, ali durante a aula, você está sendo avaliado. Sua postura, sua fala, sua maneira, sua didática de aula, tudo. Foi exatamente o meu ponto de vista, foi isso aí, é o que ela falou. É perfeito isso, e muita gente também usa a sexualidade, a forma de autoridade de se mostrar para, como o doutor falou, para alcançar alguns clientes, porque cada um vai ter o seu nicho, né? Infelizmente vai ter a psicóloga que ela vai fazer um vídeo lá com os seios lá aparente, com roupa mais com um decote maior, que o cara vai ver, opa, vou nessa psicóloga, uma nutricionista, ou vai ver o cara também quase sem roupa mostrando uma venda, vai ter tudo, entendeu? Eu falo que o mais importante, o sensato, é você estar bem mais apresentável para todos os aspectos, para todo o tipo de cliente. Tá? Eu acho que o meu nicho é realmente isso, num contexto geral, é um público maior, tá? E eu me preocupo muito com isso, exatamente pelo que tu falou, pelo contato que a gente tem com a cliente, com a mulher, com a senhora, com o cara, com o homem, entendeu? E você também, você entra numa sala, fica atendendo uma pessoa também ali em particular, você também deve sofrer essa discussão interna para você estar sempre, né, tendo esse cuidado. Na parte médica, né, a gente tem também todas essas questões éticas, né? Então, assim, e tem também situações contrárias. Acontece, às vezes, do Muito. cliente, né, Sim. querer se aproveitar da situação, Sim. né? Então, a minha postura aqui, especificamente, no meu consultório, eu estou sempre com um atendente do meu lado, né? Com auxiliar de sala. Eu não fico, em momento algum, sozinho com a mulher na minha sala de exames. Para minha proteção e para dela, Perfeito. né? Para que todo mundo se sinta confortável no ambiente, né? E não haja nenhuma possibilidade de conotação diferente do exercício da profissão. Então, a gente sempre tem qualquer posicionamento, mudança de coisa, vai mudar uma roupa, vai posicionar. A minha auxiliar faz isso, eu saio da sala, ela posiciona tudo que tem que posicionar. Quando eu entro, já está tudo organizado. Eu não tenho, né? Eu não dou margem para essa situação, porque inclusive, por isso me abre portas, aí a mulher vem, ela se sente à vontade, traz o marido, ou traz a família, traz a mãe, traz a avó, ou o marido chama caminha a esposa. Então, assim, felizmente, eu nunca tive nenhum problema de ter algum marido aqui com ciúme, porque não, porque a gente realmente tenta já preventivamente, né, evitar isso. Agora que às vezes acontece situações que você percebe, né, que se você desse
um espaço, né, a pessoa talvez É. pudesse ir além daquilo, então você já tem que agir preventivamente, né? E o profissional leva a culpa. É, Né? Leva. Às vezes a claro. conversa É, muda de sentido e o profissional leva a culpa. Mas foi exatamente o que tu falou, né? Foi no mesmo pensamento que tu falou, é você evitar algum tipo de pensamento, evitar alguma situação já antes do que ela aconteça, e como você está sendo observado, principalmente na academia, então você tem que se comportar adequadamente para um profissional que queira ter sucesso. Pessoal, o IPCast vai ficando por aqui. Se for para a gente conversar aqui, a gente conversa 1, 2, 3 horas, a gente vai marcar outro podcast. Tem mais assuntos. Sempre tem mais, sempre tem mais Próximos assuntos. capítulos. Mas aí eu vou deixar vocês, cada um, falar uma frase final, uma reflexão final aí para os nossos seguidores, para a galera que está compartilhando, vai compartilhar nossos cortes, tá? Fica à vontade, Dani, tu pode dar o teu recado aí para as mulheres, mais de 30, para a galera que te acompanha, para os novos profissionais ou para os antigos profissionais. Fica à vontade aí, fala para a galera o que tu tem a passar para eles. Vou passar minha linha de raciocínio profissional. Né? Eu acho que cada profissional ele tem a sua essência, tem a sua metodologia, tem o seu jeito de ensinar, porque na área em si tem muita competição, aí eu sou melhor, aquele é melhor, e infelizmente existe, como também existe muitos profissionais unidos. Né? Então, assim, é até triste falar isso, porque tem, sim, comparação, tem questionar o treino do outro, enfim, mas eu sou daquela que cada treino, cada profissional, ele é único. Né? Perfeito. E muitas das vezes é o aluno que escolhe o profissional. Exatamente. Viu? Então, esse é o meu recado. Estou muito feliz pelo convite de estar com o Ivano, com o doutor Abaeté. Abaeté. Eu estava com medo de errar o nome. Mas, gente, é isso. Um prazer, adorei a conversa. Vai ter mais, hein, Dani? A Vai gente ter vai gravar mais, mais. é mais. Doutor, faz a sua reflexão final, sua frase final para. Não, primeiro, assim, só agradecer, né? O convite sempre é muito enriquecedor quando a gente está junto, né? De outras profissões, nessa integração, eu aprendo muito, né? Sempre, toda vez. Eu tive recentemente a possibilidade tanto de palestrar no Congresso de Personal Trainer, onde eu vi outras palestras, aprendi muito, e agora mais recente na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia, então foi muito bom. E eu fico muito feliz de estar aqui, né? Então, só primeiro agradecer. E o segundo ponto que eu queria passar aí para os profissionais de educação física, né, que estão assistindo, que vocês se vejam como profissionais da saúde, integrem, né? Tem um médico que seja da sua confiança, que você possa trocar essas ideias para o melhor dos seus clientes. Seu cliente está com alguma dor, está com uma lesão, não negligencie, porque depois vai cair para você. Se ele se lesionar, né? Ele vai deixar de treinar, pode até dizer, eu estava treinando muito pesado, isso aqui, assim, né? Ele sempre vai arrumar uma desculpa, né? Então, assim, se seu cliente está com alguma lesão, está com dor, encaminhe ele para aquele seu médico de confiança, troque essa ideia, que essa interação em equipe sempre vai trazer os melhores resultados para o seu trabalho e para o seu cliente. E a gente já trabalha junto, hein, doutor Baité? Mande os clientes lá pra gente, que É a isso gente vai aí. ajudar você. É Você isso sabe aí. como é que é? A gente vai vir fazer isso aqui, a gente depois vai planejar. Eu quero testar a máquina, viu? Sim, sim. A gente vai planejar aí um curso aqui, ou umas palestras aqui pra galera. Vamos deixar aí um negócio bem legal aí com a TS, vamos fazer essa parceria Com acontecer. certeza. Tá? Falar para os profissionais de educação física, o mundo fitness está aí, está aumentando, e não é só treinar. Tá? Hoje é musculação, é vida, é longevidade, é saúde, é performance. E quem não entender isso, o profissional que não entender isso, ele vai estar de fora do novo mercado. Por isso, se adapte, vá procurar fazer uma pós-graduação, vai procurar conhecer profissionais que estão já com esse sucesso, com essa demanda profissional a qual você quer chegar, e acompanha a gente aqui do IPCast, tá? Comenta lá, compartilha, segue a gente. Obrigado mais uma vez, profissional, personal high level, tamo junto. Os